Você está na Rádio Estadão ESPN, acompanhando as principais notícias do setor imobiliário. Comportamento. Pode parecer estranho, mas a luz natural pode prejudicar a decoração da sua casa. Sobre este assunto, conversamos agora com o arquiteto Marcelo Rossetti, aqui no Jornal do Imóvel da Rádio Estadão ESPN. Como vai, Marcelo? Bom dia. Bom dia, Jane. Tudo bem? Tudo bem. A iluminação natural sempre é apontada como algo muito positivo na hora de se imaginar a elaboração da construção de uma casa. Por que você aponta a luz natural como prejudicial à decoração de uma residência? Na verdade, a luz realmente ela é super benéfica, assim, ela tem um efeito higienizador, ela esquenta os ambientes, ela tem todos os benefícios. O que eu, na verdade, quero dizer é que em excesso, a luz natural ela pode prejudicar alguns lugares da sua casa. Então, como no Brasil a gente tem um país tropical e tem um sol muito forte, a gente tem que estudar maneiras de controlar a intensidade dessa luz, para que ela não comece a atrapalhar e estragar algumas coisas da sua casa. Exatamente o que eu ia perguntar para você, Marcelo. De que maneira, então, a luz natural prejudica a decoração da casa? Vamos dar um exemplo. Assim, imagina que você tem uma sala e que o sol está incidindo e você não tem nenhum tipo de proteção, né? E essa sala você tem um piso de madeira. O sol, com o tempo, assim, em cima de um piso de madeira, a madeira ela não aguenta, a proteção dela começa a como se fosse desbotar, então começa a fazer craquelar o piso, pode começar a descolorir a madeira. Isso acontece com alguns materiais e também com alguns tecidos. Então, por exemplo, móveis. Às vezes você tem um sofá que ele é revestido com um tecido natural, um algodão, um linho ou até uma seda. Com a incidência solar, com o tempo, o tecido, por ser natural, ele não suporta a incidência dos raios solares. Isso faz com que, com o tempo, ele vá estragando até chegar a desfiar o tecido. No caso dos tapetes, também é a mesma situação? Dependendo do tipo do tapete, também pode acontecer isso. E qual... Porque todos os materiais, eles trabalham, né? Eles têm uma dilatação. Uhum. E como bloquear essa claridade em excesso? O que é o ideal? Na verdade, existem persianas e também cortinas, principalmente persianas, né? Que elas têm materiais feitos para controlar a intensidade do sol. O que acontece? Quando o sol incide, você continua tendo os efeitos benéficos dos raios solares, mas ela acaba fazendo com que a incidência solar ela tenha uma proteção contra os raios ultravioletas que são mais prejudiciais. Então isso faz com que você continue tendo a luminosidade, mas a intensidade dos raios solares acaba ficando um pouquinho menor, então você protege mais o teu ambiente. Bem, de qualquer maneira, usando persiana ou usando cortina, nesse caso, esse material ele acaba se deteriorando mais rapidamente, né? A cortina, a persiana. Não necessariamente. Assim, as persianas existem materiais sintéticos que eles são feitos para aguentar essa intensidade do sol. Então só aconteceria de ter um problema na cortina de linho, de algodão, com tecidos naturais que também com o tempo acontece justamente o que você falou, ela vai se deteriorando. Mas se você trabalhar com materiais sintéticos que são feitos para esse tipo de proteção, então aí você vai ter uma persiana e uma cortina mais duradoura. A cortina, ela também pode ganhar aí em material que consiga bloquear a claridade e também não acabar em pouco tempo. Sim, se você optar por tecidos sintéticos, tipo o voal de poliéster, alguns tecidos que existem no mercado, assim, telinhos sintéticos, coisas nesse sentido, você consegue ter uma proteção e aí é o mais duradouro o tecido. E muitas vezes o que se gasta numa persiana ou numa cortina é muito menos do que você gasta, por exemplo, com o piso de madeira, o mesmo tipo de móvel, um estofado, né, Marcelo? Exatamente. Obviamente tudo tem um prazo para durar eterno, mas eu acho que o sol realmente ele pode ser um vilão, então é bom você
optar por uma cortina e aí preservar mais essa parte de infraestrutura que não é toda hora que você quer mudar, né? Nós estamos conversando aqui na Rádio Estadão e ESPN com o arquiteto Marcelo Rossetti. Bem, Marcelo, há como minimizar os problemas causados pelo excesso de sol, por exemplo, no sofá ou então no piso de madeira? Sim, olha, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. No sofá existem tecidos feitos para a área externa. São tecidos sintéticos, de acrílico, que eles resistem para ficarem ao tempo. Então, quando a gente fala de tecidos para ficar ao tempo, a gente pensa muitas vezes para proteger das chuvas, de intempéries, mas também do sol, porque o sol ele também acaba fazendo com que o tecido se deteriore. E é um tipo de tecido que ele preserva o teu sofá sem ter problema de ter algum desbotamento. No caso do piso de madeira... No piso de madeira, para proteger, o ideal talvez é ter algum tipo de tapete, assim, para proteger. O tapete será o sacrificado nesse caso, nesse né? Caso, sim. Ele vai acabar mais rapidamente, né? Eu sugiro sempre ter a cortina, porque eu acho que qualquer casa precisa ter algum tipo de... além de dar um acabamento, eu acho que também dá uma privacidade. Então... Tem muita gente que opta por não colocar cortina hoje em dia por causa do problema da poluição, alergia. Sim. E tem optado por não colocar a cortina em casa. Nesse caso da exposição à luz natural, que pode prejudicar os móveis, prejudicar os estofados, aí sim, não tem saída, né? Não tem saída, vai ter que ser realmente colocar algum tipo de tapete que preserve. Tapete de nylon, por exemplo, é uma fibra que resiste bem, assim, também ao sol. Não vou dizer que ele com o tempo não tenha problema, mas eu acho que ele resiste mais somente do que uma fibra natural, alguma coisa nesse sentido. Na hora de comprar um móvel, por exemplo, eu sei que ele já vai ficar num lugar onde normalmente bate o sol. O que eu devo imaginar? Eu devo escolher qual tipo? Mais claro, mais escuro? Olha, talvez optar por uma coisa com um tampo de vidro, pode ser uma opção boa, porque o tampo de vidro não tem problema algum. Se for madeira natural, você pode esperar que talvez tenha algum tipo de problema de dilatação com o tempo, então às vezes ela acaba clareando na parte onde está o sol incidindo, então o vidro é uma boa opção, né? Às vezes alguma coisa de aço, materiais realmente sintéticos que possam, espelho, vidro, quer dizer, acho que é o que poderia ajudar. Como disfarçar um piso que rachou ou um móvel que desbotou por causa da claridade? Isso eu acho que só se você cobrir ele mesmo com algum tapete, porque realmente ele acaba ficando meio craquelado. Então, eu acho que para ele ficar novo novamente é só se você refizer o tratamento. E no caso de um móvel que desbotou? No móvel, eventualmente, também talvez teria que fazer algum tipo de reforma, patinado, alguma coisa assim, mas eu não vejo como você consiga esconder isso sem fazer algum tipo de ação, algum tipo de tratamento. Muitas vezes se opta então por não colocar uma cortina num quarto, numa sala, mas com o tempo quem mora acaba percebendo que realmente o sol bate de forma muito forte o dia todo na casa, precisa se proteger e realmente a melhor saída é a cortina, né? Eu acredito que sim. E também a pessoa tem que ver, porque dependendo da orientação do ambiente, nem sempre esse sol ele bate o dia inteiro. Então, às vezes ele bate só na manhã ou só tá a cortina fechada em alguns períodos do dia, você não precisa deixar a cortina sempre fechada. Então, é só realmente para proteger do sol. Agora, Marcelo, as pessoas normalmente querem aproveitar bem a luz natural, né? Mas nessa situação não há como, né? Olha, com cortina você não vai deixar de aproveitar a luz do sol, porque a gente está pensando em alguma coisa que a luz continue, a claridade continue vindo. O que vai mudar só que a incidência direta não vai acontecer. Então, eu não acredito que você perca a luz solar. Nós conversamos aqui no Jornal do Imóvel, neste sábado, com o arquiteto Marcelo Rossetti, falando um pouquinho sobre como a luz natural pode prejudicar a decoração da sua casa. Cuidado, o excesso de luz natural pode acabar com o seu móvel, com o seu tapete e com o seu piso de madeira. Marcelo Rossetti, um grande abraço, um bom dia. Espero contar com você em breve aqui no Jornal do Imóvel. Bom dia e muito obrigado. Jornal do Imóvel.